pessoal, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Gosta de conteúdo baseado na meditação e na exploração das Sagradas Escrituras? Gosta de conversar sobre teologia, gosta de aprender mais sobre o tema? Bom, então o seu lugar é aqui no Vejam Só. Não precisa nem procurar, não precisa ficar zapeando, não. Pode ficar aqui com a gente que com certeza você vai aprender e vai aprender com conteúdo de qualidade. E hoje um tema muito bacana, super prático, que eu tenho certeza que vai responder algumas dúvidas e alguns questionamentos interessantes. Mas antes de apresentar o tema, apresentar os meus convidados também, deixa eu fazer um convite para você. Vou colocar aqui, ó, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @zeca_pereira. Pra gente poder conversar, bater papo, falar sobre teologia. Lá eu consigo responder também algumas perguntas. Às vezes a interação com os internautas lá geram até alguns debates sobre temas teológicos. Temas que são, obviamente, abordados e aprofundados aqui no Vejam Só também. Mas vai ser uma alegria poder conversar com você. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço pro seu Luiz Antônio. Ele é aqui de Caçapava, interior de São Paulo. Mandou uma mensagem super carinhosa, sempre ligadinho no Vejam Só. Seu Luiz, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando muito a sua vida. Manda lá sua mensagem pra gente poder conversar por lá também. Tô te esperando, tá bom? Ó, vou apresentar os meus convidados e na sequência colocar o tema que vai ser pauta da nossa conversa de hoje, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Jonathan Teoli, ele que é ministro da Igreja Batista Urbana. Pastor Jonathan, meu irmão, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Tá aqui essa noite, é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço o convite, Zé, espero que o debate seja edificador para quem assiste e para nós que vamos aqui também conversar hoje. Sem dúvida. A gente sempre fala isso do pregador, né? Que o pregador normalmente aprende mais do que escuta. Sim. O professor aprende mais do que o aluno. E aqui no debate também é a mesma coisa. A gente se prepara, estuda tanto tempo que acaba aprendendo mais do que com quem está assistindo mesmo, de tanta coisa que a gente vai ouvindo e aprendendo aqui juntos, nessa construção de novo. Obrigado, meu irmão. Eu agradeço. Vou pedir pro irmão passar as informações da igreja pra gente, pra quem nos assiste, o endereço certinho, dias e horários, assim, das principais atividades por lá, por favor. Nós estamos localizados na Avenida José Lins do Rego, ali em Santo André, no bairro Valparaíso. Igreja Batista Urbana. Temos os cultos às 9 da manhã, às 10h30 e às 6h30 da tarde aos domingos. São os cultos dominicais e alguns sábados esporádicos nós temos atividades dos jovens lá, que chama Mosaico Urbano também. Legal, que legal. Bacana. Eu sempre brinco aqui no Vejam Só, pastor. Tem pouca igreja lá em Santo André? Em Santo André tem bastante, viu? E eu queria abrir um parêntese aqui, porque eu sou o pastor membro da Igreja Batista Urbana em Santo André, mas estamos iniciando um trabalho também em Guarulhos. Tá. Hoje eu estou servindo na nossa igreja em Guarulhos, Legal. Que tem os cultos às 10h30 da manhã. Fica no centro de Guarulhos, próxima à Avenida Emílio Ribas ali. Em Guarulhos, estamos iniciando o processo de plantação agora em janeiro lá. Outra cidade tem pouca igreja, tá? Lá também tem Bahia. É grande, viu? Mas só 3% da população professam a fé cristã. Não, em Guarulhos. Sério isso, pastor? Sim. Depois me passa a pesquisa, que eu não acredito, não. Os dados estão ali. A gente pesquisou lá, antes de levantar o campo ali, a fé cristã evangélica e protestante mesmo. Em Guarulhos? 3%. Gente, de 140 mil. Mesmo, porque lá tem muita igreja. Sim. Eu brinco assim, porque no ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo Antônio, tem muita igreja, muito. Sim. E Guarulhos não é diferente, Guarulhos tem muita igreja também. 3% só? Nossa, então o trabalho é grande lá. Agora Seara é grande, a Seara é grande. Fiquei assustado, não imaginava. Poxa, bom, isso daí é tema um outro debate, né? Outro debate. Pastor, deixa eu mostrar aqui o trabalho do irmão. Vou pedir para rapidinho o irmão comentar um pouquinho o que o nosso telespectador vai encontrar nesse trabalho, por favor. Esse trabalho ele é fruto do meu projeto de pesquisa, do meu bacharel. Ficou engavetado desde 2019, foi o ano que eu me formei. E algumas editoras se interessaram, e a editora Filos, ela se interessou pelo trabalho e acabou publicando esse livro que fala sobre a pregação bíblica nas igrejas contemporâneas, né? Então eu trago aí um cenário mais atual das igrejas, principalmente brasileiras, né? Acerca da pregação do evangelho e tal. E o segundo capítulo do livro eu trago algo sobre a suficiência das escrituras em cima do púlpito, para tentar de uma certa maneira desmistificar os movimentos que são feitos fora da palavra. E o terceiro capítulo, o papel do pregador em cima do púlpito, uma vez que ele está com a Bíblia na mão, como ele deve se portar. Sim.
Devolver a Bíblia para a igreja, maravilhoso. Muito bom. Bom, fica aí a indicação também do Vejam Só. Nós vamos deixar o contato do pastor Jonathan direitinho durante o programa. Ou se você se interessar pelo livro, pode mandar uma mensagem para ele. Ou quiser saber um pouquinho mais do ministério também, você pode entrar em contato, tá bom? Além disso, nós vamos deixá-los todos fixados lá no nosso perfil do Instagram também, no @programa Vejam Só. Se você não anotou, chega por lá que vai estar tudo certinho para você. De novo, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite o psicólogo clínico, Dr. Ronaldo de Barros Bezerra. Ele que também é um parceiro do Vejam Só, sempre gentilmente atende os nossos convites. Dr. Ronaldo, obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção. Sempre uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço, Zeca. É um privilégio estar aqui novamente e, como disse o Jonatas, é uma expectativa muito positiva, de modo que seja muito edificante para nós e que essa troca nos enriqueça e você, como telespectador, seja abençoado também. Sem dúvida nenhuma, numa reflexão muito legal. Vai ter muito assunto que circula o tema, assim, que são interessantíssimos e que fala com todo mundo. A paternidade é algo, né? Paternidade, perdão, convivência. Ih, rapaz, tem um monte de coisa. Bom, daqui a pouquinho o tema vai aparecer, você vai ver. Mas, Ronaldo, pra gente começar, eu vou pedir as informações da igreja também que o irmão congrega pra gente. Por favor. Joia. Então, eu sou membro da Igreja Batista em Água Branca. Aqui é uma igreja urbana também, né? Nós temos 3 cultos aos domingos, 3 celebrações, às 9, às 11 e às 19 horas. É o mesmo formato, os cultos, mas as celebrações têm as suas dinâmicas diferentes, né? Temos um grande foco na área social também. Nossa comunidade está muito empenhada, principalmente diante dessa tragédia na Baixada, e, enfim. Então, uma igreja que procura ser atuante dentro do nosso compromisso com o Senhor, né? Bom... Sem dúvida, inclusive a IBAB ganhou muita notoriedade exatamente por esse viés, né? Da missão urbana, da missão integral, de auxílio, trabalho social. Sim, realmente tem feito diferença nas atividades relacionadas a esse assunto e que, via de regra, é um espaço que a igreja não ocupou tanto durante muito tempo. Sim. E que vale a pena a igreja também pensar e repensar essa postura. Ronaldo, nós vamos deixar os contatos do irmão à disposição aí de quem nos assiste, tá bom? Okay. Então, se você quiser, obviamente, informações da igreja, pode ficar à vontade para mandar uma mensagem para ele e, obviamente, para conhecer o trabalho dele como psicólogo. Sim. Ele vem aqui hoje como psicólogo. No papel de psicólogo. Vem vestido de psicólogo hoje, para nos ajudar nessa questão. Obviamente que a psicologia vai falar bastante e vai nos ajudar na caminhada nesse quesito, tá bom? Então, eles vão estar à sua disposição durante o programa. Nós vamos deixar fixado também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só, chega por lá que vai estar tudo à sua disposição. Deixa eu apresentar o tema aqui para quem nos assiste e aí a gente já vai começar a nossa conversa, inclusive abrindo a oportunidade para você que nos assiste participar. A gente colocou hoje a participação de um telespectador colocando uma situação da vida e nós vamos, então, debater em cima disso. A questão é a seguinte. Esse jovem teve o pai ausente durante toda a sua vida, infância e adolescência. E agora, ao completar a maioridade, o pai reapareceu, querendo manter contato, estreitar os laços novamente, assumir o seu papel de pai, vamos dizer assim. E o nosso telespectador, então, fala o seguinte: se rejeitar esse contato do pai, ele estará pecando? Isso é um problema? É uma dificuldade? Quando eu vi o tema, assim, a primeira coisa que eu pensei foi no 5º mandamento, que fala para a gente honrar pai e mãe. Será que tem algum problema relacionado a essa questão do mandamento? Será que toda essa desonra que o pai teve dá alguma vantagem para o filho, por exemplo? Como é que nós vamos responder essa questão? Tá bom? Então, fique atento aí que a gente vai conversar bastante sobre o assunto. E primeiro eu vou pegar as opiniões dos meus convidados, tá bom? E aí depois, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá certo? Pastor Jonathan, vamos começar com o irmão. Vou pedir para o irmão, então, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Se recusar esse contato do pai, esse nosso telespectador estará pecando? Então, Zeca, eu tenho a seguinte opinião de que sim, ele estará pecando, mas eu acredito que nós, como pastores, não podemos ser simplistas
na resposta, até para não se tornar legalista também, né? Então, tem muitas coisas que essa resposta pode trazer à tona. Tem vários fios que essa resposta pode puxar. Você mesmo falou da questão do 5º mandamento, de honrar o pai e mãe. Você tem a questão da ética cristã, onde você impõe valores do reino onde você está, você expressa os valores do reino onde você está, e o perdão é uma evidência, é uma pauta central do cristianismo. Então, uma vez que você nega o perdão ao seu pai, que é algo que é mais, ao meu ver, mais agravante ainda, você está ferindo a ética do reino. Tem a questão do princípio do perdão, tem a questão do contraponto do honrar pai e mãe, porque Provérbios 20 diz que há um efeito contrário quando você não honra os seus pais, né? E também tem a questão do testemunho externo, né? Como que você comunica o seu cristianismo para aqueles que estão à sua volta, uma vez que você não expressa aquilo que Cristo expressou na cruz por nós. Então, na minha opinião, sim, ele precisa encontrar um meio de perdoar o pai para não estar pecando. Depois pode aprofundar, mas uma resposta rápida, assim. Perdoar significa ter contato? Olha, é uma pergunta difícil, porque vai depender muito do que a outra pessoa fez, né? E aí talvez entre o trabalho do psicólogo de ajudar a lidar com os danos que esse pecado, essa falha desse pai para com esse filho acarretou na vida dele. Eu acho que é um trabalho, é um discipulado que você precisa fazer tanto com quem precisa perdoar, quanto com quem pediu perdão. Mas eu acho que o perdão, quando é de pai para filho, principalmente, há necessidade de convívio. Contato. Porque Deus não nos salvou para viver apartado de nós. E o pai é a primeira referência que nós temos de Deus. Mas nesse caso aí... Sim. Então, bom, depois a gente volta nessa referência. Ronaldo, vamos lá. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? É pecado recusar esse contato do pai? Olha, eu vou pegar a vibe aí do Jonathan, para não ser simplista, né? Eu fico assim um pouco meio que paralisado diante dessa fala. É pecado? Primeiramente, precisamos, eu creio que, entender a história desse pai, né? A história desse pai. É muito comum nós reproduzirmos, é muito comum nós reproduzirmos o que nos falta. Por exemplo, esse pai ele foi ausente por quê? Será que o pai desse pai não foi ausente também? E sobre esse rapaz, eu creio que é um rapaz de maioridade que fez essa questão, tem um grande peso, né? Ele está preocupado se é pecado, né? Eu tentaria olhar aquela fala de Jesus, converter o coração do pai ao coração dos filhos e o coração dos filhos ao coração dos pais. É uma tarefa que não é fácil. Essa ausência paterna já criou um buraco na alma desse rapaz, dessa pessoa, né? Vou chamar de rapaz, pessoa, sim, porque não está identificado, né? Mas tem um buraco ali. Esse pai, em algum momento, ele tomou consciência desse buraco, dessa ausência que esse filho faz, ou dessa relação que está fazendo falta. Eu inverteria a parábola do filho pródigo, por exemplo, agora, né? Por que não a parábola do pai pródigo, vamos dizer assim, né? Que chega a essa casa e querendo um perdão no filho, né? E esse filho abraçaria esse pai, sim, tudo. Mas aí tem um espaço, aí tem um terreno que é esse terreno das emoções, dos sentimentos, do trauma, dessa ausência que marcou. Então, a ausência que marca, que dói, isso é da experiência da clínica, né? Dói. É uma ausência que faz uma falta. O grande psicanalista, o Winnicott, ele fala disso. E, pegando aí a fala do Jonathan, o pai representa esse Deus. Sim. Né? Talvez afete esse rapaz também na sua relação com Deus. Talvez, sim, não sei. Aí, Ronaldo, até surgiu uma questão assim, quando não necessariamente na teologia, mas quando a gente vai estudar a ciência da religião, isso fica muito claro que o homem tem essa necessidade do ser divino, de colocar alguma coisa lá. Então, não estou nem falando aqui necessariamente de Deus, tá? Para você entender. A gente sabe dessa necessidade pela fé que a gente professa. Sim. Mas com esse buraco da presença do pai na infância e adolescência, ele não pode ter colocado alguém nesse lugar? E para ele hoje essa figura do pai biológico
Pode. Não faz mais sentido nenhum, assim, não Sim, pode acontecer? Pode ser. É um outro viés também. Porque, de repente, a pessoa quer tomar um lugar que não existe que mais. não existe mais. Eu posso trazer uma experiência pessoal? Claro, por favor. Interessante. Eu, aos 8 anos de idade, fui trabalhar com meu tio. Meu pai falou assim, olha, precisa ajudar a família aqui. Somos em 4 irmãos, papai e mamãe, 6, né? E aí eu fui trabalhar com esse meu tio, irmão do papai. E ele foi meu segundo pai. Então, essa outra figura ocupou a função de pai, principalmente num determinado momento. Influenciado por uns colegas de adolescência, eu comecei a fumar. Aí esse meu tio chega, fala, não, você não vai fumar porque faz mal para a saúde, e começou a me explicar. Ele era esportista da aeronáutica, corria, maratonista da aeronáutica. Foi, né? Então, essa figura paterna, ele foi a lei para mim ali naquele momento e ele assumiu essa função de pai, mesmo sendo tio. Tanto que quando ele faleceu, eu falei, morreu meu segundo pai. Então, você é compreensível quando fala que uma outra assume a função. Esse ser humano ele precisa ser livre no sentido de e se sentir livre no sentido de acolher a vinda desse pai, pai biológico, né? Sim. Ou não. E estar com uma consciência de boa, né? Sim. Não, porque quando a gente lê a pergunta tema e ela propõe exatamente isso, esse buraco que foi deixado ali. Sim. É ok. Mas é óbvio que a gente tem outras reflexões possíveis no sentido de repente, essa pessoa nem quer mais esse contato porque já tem alguém lá. Sim. Então, toda essa figura, esse referencial... Verdade. Isso já está completo para ela. Não faz sentido. Sim, não faz sentido essa figura mais. do pai biológico. Né? É óbvio que eu estou colocando muita coisa aqui, que vocês falam logo no início é fundamental. Tem que analisar o caso, né? Botar ele lá no consultório, colocar no gabinete para conversar e entender. É difícil a gente colocar o carimbo. É que aqui no Vejam Só a gente gosta de provocar, né? Não, mas então a gente já coloca logo isso, é pecado. Então responde que já cria aquela polêmica, é isso que a gente gosta, que precisa, né? A televisão precisa disso vai também. esmiuçando, né? Vai trazendo jogando mais luz sobre o tema, né? Que é importante. Sem dúvida, que você tem o que o pastor Jonathan colocou da referência de Deus é incrível a gente pensar nisso. E um psicanalista fez essa pontuação também, o Dr. Winnicott. E para todo mundo. Todo mundo que é pai, pensar nessa figura que o filho tem, que, bom, daqui a pouco nós vamos chegar nisso daí. Deixa eu abrir aqui a oportunidade para você que me assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai encontrar as nossas enquetes lá para dar a sua opinião, participar, a sua visão e colaborar com a construção aqui do Vejam Só, tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte. Nós reproduzimos a pergunta tema, tá bom? Então tem toda a história aí para você, ó. O pai que nunca foi presente, decidiu aparecer depois da maioridade do filho, quer manter contato e o filho quer saber se é pecado recusar esse contato. E eu quero saber a sua resposta para essa pergunta. Então vai lá no Instagram e dê a sua resposta, tá bom? Tem lá a caixinha direitinho para você colocar a sua opinião. Nós vamos separar alguns desses comentários e colocar aqui durante a conversa também para dar voz à sua visão, tá certo? Rapidinho, só para falar das redes sociais, aproveitar, além do Instagram, você nos encontra no Facebook e no YouTube. Só procurar por Programa Vejam Só. Lá no YouTube nós reativamos o nosso canal, então se você não é inscrito, se inscreva. Além dos programas que nós estamos produzindo, né, atuais, a gente fez uma playlist lá do Vejam Só Retrô. Então tem programa do Vejam Só lá a partir de 2005, 2003 mais ou menos. Tem muito conteúdo para você por lá. Chega lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Para você que segue o Vejam Só nas redes sociais, você tem o privilégio de acompanhar a nossa gravação ao vivo. Nós transmitimos nas redes sociais ao vivo as nossas gravações, tá bom? Além disso, você nos encontra em todas as plataformas de áudio, escolha aquela sua predileta, aquela que você utiliza e pega o nosso conteúdo, aí você vai ouvindo, Vejam Só, onde você estiver, tá no carro, tá no ônibus, no metrô, do jeito que for mais fácil para você, você escuta também a nossa programação, tá bom? Ajude a compartilhar o nosso conteúdo aí, pro Vejam Só chegar a mais pessoas e, obviamente, ser bênção também na vida de todo mundo que nos acompanhar, tá bom? Pastor Jonathan, eu queria retomar um pouquinho, a gente falou bem rapidinho, dessa questão do perdão e do contato. Isso já foi tema de vários debates aqui no Vejam Só, e eu confesso que eu fico intrigado com isso. Porque eu não vejo a necessidade, né? Mas daí é uma questão muito pessoal desse contato.
Principalmente quando é marido e mulher, separou, divórcio, às vezes dentro da igreja. Eu acredito que o perdão não necessariamente gere contato. Você falou da questão do pai, talvez seja uma questão mais complexa. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso, assim, porque de fato eu não vejo a necessidade. Eu posso te perdoar, mas não preciso conviver com você. Sim. E eu vou ser sincero, eu acho que essa figura desse pai ausente pode ir pelo mesmo caminho. Se a gente puxar o raciocínio que você trouxe, Zeca, de que essa pessoa, talvez ela possa já ter preenchido essa ausência do pai, faz até uma lógica dentro de nós surgir e a gente acreditar que, de fato, ele não precisa nem sequer permitir essa aproximação. Só como eu disse, são muitas coisas que eu particularmente vejo por trás disso. Quando essa pergunta surgiu, a gente pressupõe que esse indivíduo, esse rapaz ou essa moça, é um cristão. Está preocupado com um perdão ou com um pecado. Né? Com pecado, Então você espera que aquela pessoa expresse um caráter cristão. Uma vez que esse pai é ausente, ele talvez não seja cristão, esse reter perdão pelo pai pode inclusive criar um bloqueio pelo próprio evangelho. Pô, meu filho se diz cristão e ele não está disposto a me perdoar? Então são coisas que nós temos que analisar no ambiente mais periférico e ver o que está à volta. Por exemplo, o divórcio, que você bem citou. Uma traição, a esposa ou o esposo perdoa, mas não quer viver ali, né? Só que a Bíblia é enfática em dizer que aquilo é dureza de coração. Boa. Não é porque Deus se agrada, pelo contrário. A Bíblia também é enfática em dizer que Deus odeia o divórcio. Então, quando relacionamentos são abalados ou sequer são construídos, tem todo um pano de fundo por trás na vida de cada um que precisa ser analisado. Esse convívio, ao meu ver, ele precisa ser restaurado, pelo menos numa esfera bem básica, bem um mínimo simples, porque, volto a dizer, esse pai ele pode ter um contato com o evangelho através do perdão que o filho vai dar para ele. Então, ele olha para o filho, ele vê ali alguém que se diz cristão, e ele vai olhar, pô, ele não me perdoou. Que Cristo é esse que ele diz que professa? É onde envolve o testemunho dos que estão à volta. O filho vai olhar o pai e não perdoar o avô dele. O que vai ser criado no coração dele? Ah, papai, eu quero conhecer o meu avô. Ah, seu avô não existe. Seu avô nunca foi presente. Seu avô é esse. Não, quero conhecer o vovô mesmo, de onde você saiu, de onde você foi feito, de onde você foi criado. Como que o pai vai lidar com essas questões com o filho? Então, tem o testemunho dos que estão à volta. Você restaurar esses relacionamentos, eu acho que é você expressar a graça de Cristo no seu lar. Aonde você está, porque a graça é sinônimo de perdão. Então, se você perdoa, você traz para perto. É o que Cristo faz. Mediante a sua graça, na cruz, ele perdoa os ofensores dele e o traz para perto. É assim que a Bíblia funciona. E eu não desacredito disso não, viu, pastor? Eu, inclusive, acho que é exatamente essa dinâmica. E só a questão é só a dificuldade mesmo, né? É porque é muito fácil pra gente, Zé, que excluir as pessoas. Ah, sim, é o caminho mais fácil. É muito mais cômodo você excluir. Eu não quero contato porque eu já tenho meu padrasto que me deu o que eu precisava. É muito mais difícil você derramar a graça do que você excluir uma pessoa. E eu falei de ocupar e nem necessariamente ocupar com uma outra pessoa, que pode acontecer. Mas ocupar o espaço com a vida mesmo. Aquele espaço não existe mais. Ela colocou uma série de outras coisas ali e aquilo já não faz mais sentido dessa figura. Mas, Ronaldo, eu queria ouvir da sua visão também, porque nós estamos lidando aqui com a questão do perdão, que é dificílima. E fica evidente na pergunta dele um aspecto religioso que está martelando na cabeça dele, que é essa questão do pecado. Eu vi na sua primeira resposta que é difícil a gente botar esse carimbo, né? É pecado, e pumba. A gente não gosta disso, é chato mesmo. Sim. Mas esse aspecto religioso está martelando na cabeça desse indivíduo também. Como é que trabalha isso no consultório? Antigamente tinha muito preconceito, né? A questão religiosa dentro do consultório, né? E hoje em dia, lá de bons tempos, né? Não tem a fenomenologia e o próprio Jung, que é a linha que eu trabalho, a psicologia profunda, o referencial teórico que eu tenho, né? Carl Gustav Jung, que ele era filho de pastor. Ele almoçava com 8 pastores à mesa, os tios e tal. E ele, então, saca que a questão religiosa, no sentido da Imago Dei,
que na história da teologia vem aparecendo, né? Aparece, era algo muito presente. É um arquétipo, aquilo ali está incrustado na pessoa e esse aspecto religioso ele sempre está presente e vai aparecer. E é muito comum na adolescência isso se despertar também, né? O Jonathan estava falando e eu me lembrei, lá na nossa comunidade nós temos o Celebrando a Recuperação, que utiliza os 12 passos dos AAs, essas linhas de processos de cura, vamos dizer assim, né? Aqui no Vejam Só a gente até falou também sobre esse projeto. Celebrando a Recuperação. E um dos passos, que nem no caso nós usamos a afirmação de que Jesus é o nosso poder superior, né? Foi retirado a palavra Deus no processo, porque tinha uma conotação religiosa, mas no caso dele, como está dentro de uma comunidade cristã evangélica, nós usamos isso. E um dos passos é lá de você fazer uma restauração, né? Se for possível, no sentido de se a pessoa morreu, não tem como, né? Fazer uma restauração, a não ser que você crie algo assim imagético, de imaginação, né? Vamos dizer assim, uma imaginação criativa, que a gente chamaria. Pois bem, eu estou imaginando esse pai aí que talvez passou por um processo desse e fala, pô, eu preciso restaurar alguma coisa. E vai em busca desse filho. Tá. É mais fácil você falar, não quero. Que também é uma forma de matar, não matarás. Então você está matando aí, possivelmente, uma pessoa, ou então, né, o ânimo, a vontade de querer se ter conexão com esse filho, né? Então, a questão religiosa ela não se resolve dentro do consultório, né? Como eu caminho com Deus, eu sou nascido de novo, Jesus é o meu Senhor, eu sou um discípulo de Jesus. Se a pessoa tem essa identidade comigo, nós trocamos algo. No consultório a pessoa vai falar de culpa. Também. E o que esse indivíduo está sentindo aí por negar o contato do pai, pode ser. Lá no consultório é culpa. Isso. Aqui a gente pode falar de pecado. Mas lá ele vai falar sim, culpa. ele vai falar, pô, eu estou me sentindo culpado por isso. E aí nós vamos entrar como esse cuidado que o Jonathan teve, né? Dessa biografia. Precisamos olhar essa biografia, lançar luz sobre essa biografia. Mas é uma tarefa muito grande sobre essa pessoa, no sentido de acolher esse pai ou não. Mas se ele acolher, ele transpôs milhões de barreiras. E o ganho vai ser mais dele. O pai vai ser ricamente abençoado, mas o ganho vai ser dele, que abriu espaço para se relacionar com esse pai. Porque, possivelmente, há uma tendência em nós de nós reproduzirmos. O pessoal fala aí em maldição hereditária e tal. Tirando isso aí, que esse título particularmente não me agrada, mas nós, dentro da psicologia, nós temos as questões transgeracionais, sim, que passa de geração em geração. Por exemplo, segredos de família. Não é filho do meu... não é filho legítimo, mas é filho de um tio. E acaba se reproduzindo de outra forma. Um componente da família faz o mesmo esquema. Então, a gente entende que são questões transgeracionais. Uma vez, numa aula, não sei se foi psicologia da família, algo assim, a minha professora falou, gente, ela entrou num tema, então ela falou, perdão. É uma palavra cristã, mas o perdão pode se fazer presente dentro das relações. Como discípulo, no caso de Jesus, vai falar assim, olha, cara, é uma tarefa árdua. Você pode se sentir livre de querer ou não. Se você conseguir, ótimo para você. Você cresceu, deu passos, evoluiu, amadureceu mais. E eu faria, se fosse essa pessoa, o pastor Eli, ele tem uma oração assim, Senhor, ajuda-me a querer. Sim.
Transformar Até o nisso desejo, ajuda a dependência de Deus, né? De querer aceitar esse pai. Sim. Que é o que Paulo fala, né? Do querer o bem que ele deseja, ele não consegue fazer. Sim. Porque o mal que ele nem pensa é o que está fazendo direto, que já é meio natural. Que eu imagino que às vezes cai muito nessa questão. A pessoa até quer perdoar, mas o coração é tão duro que não consegue mesmo. Duas questões teológicas nesse bate-papo, pastor Jonathan, por favor. Primeiro, com relação ao quinto mandamento, que foi assim, o que veio logo à minha mente quando eu vi o tema, para falar honrar pai e mãe. Mas depois Paulo vai repercutir isso lá em Efésios, falando para não levar os filhos à ira também, né? Como é que fica isso daí? Porque esse pai, no mínimo, ele deu brecha para o inimigo. Eu nem acredito muito nisso, mas deu, dando oportunidade. Fala um pouquinho disso, por favor. Olha, Zeca, eu entendo que o mandamento que é dado lá em Êxodo, e é replicado depois em Deuteronômio, e até antes, um versículo antes de Efésios 6, 4, em Efésios 2, 6, 2 e 3, ele fala a mesma coisa, para honrar o pai e a mãe. Sim, sempre. Nós vemos ali que há uma ordem, um imperativo, é um mandamento que nós temos que fazer todo o esforço possível para estarmos honrando os nossos pais, quer seja com cuidado, com respeito, com reverência, com um certo temor da figura paterna. Tudo isso a gente que é filho sabe como tem que se comportar. E aí, quando ele traz no versículo abaixo que os pais não devem irar os seus filhos, irritar os seus filhos, traz a ideia comportamental mesmo. É exatamente esse o contexto. O pai não pode replicar dentro do seu lar um comportamento que venha irar os seus filhos. Ou seja, ele não pode ser ríspido com a esposa, porque os filhos vão se irar, porque o pai está sendo ríspido com a esposa, está sendo ríspido com a mãe. Ele não pode usar de palavras vãs, palavras torpes dentro de casa, para que não traga esse sentimento aos filhos. Quanto à ausência, eu entendo que esse versículo, ele talvez ele se encaixe num ambiente macro, mas eu acho que ele talvez não explique, de fato, a atitude do pai, de irar o filho pela ausência. Porque talvez ele tenha feito aquilo na ignorância, aí a gente volta àquela questão anterior. O que fez ele abandonar? O que fez o pai não procurar o filho quando nasceu ou não assumi-lo? O que aconteceu para o pai ter feito isso? Tem várias coisas que não vai o isentar dessa culpa e desse ônus, mas tem muita coisa que precisa ser investigada. E nós, como eu falo como pastor, eu jamais posso chegar para uma pessoa e dizer assim, você está pecando deliberadamente porque você não quer se perdoar ao seu pai. Antes, a gente vai ouvir, vai entender, tentar conversar com a mãe desse rapaz ou dessa moça, ver como é que foi o relacionamento e tentar até mesmo, antes de trazer algum diagnóstico pastoral, procurar esse pai. Para saber, olha, você realmente falhou aqui deliberadamente, foi proposital, foi ocasional, você realmente está arrependido, porque isso também é muito importante, Zé, que quando o pai ele busca o contato, é sinal de arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende precisa ser trazido para a restauração. Então, qual o nosso papel, ainda que o pai tenha feito algo para irar o filho, para com esse pecador que outrora pode ter sido impenitente, pode ter sido proposital, mas hoje mostra sinal de arrependimento? Qual é o nosso papel como filho, como pastor, como igreja, de abraçá-lo na comunidade da fé? Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, esses contextos de que você deve honrar pai e mãe para os filhos é algo que é muito, entre aspas, simples, né? Você tem que respeitar, honrar, cuidar, principalmente na velhice. Hoje nós vemos muitos filhos desonrando os pais jogando os pais, né, os avós nos asilos, esquecendo que existe. Eu faço bastante trabalho de ação social também. Eu estava na função de pastor de missões da nossa igreja lá. E a gente vai nos asilos e a gente vê a tristeza desses velhinhos, vou usar o termo velhinho aqui de forma muito carinhosa. E a carência de afeto que eles têm. Abandonados, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando você vai para um abrigo infantil, você encontra a mesma carência de afeto. Entendeu? Então, o pai que não foi presente ali, você vê inúmeras histórias. Estupros, violência física, abandono, né, situações precárias. Então, tudo isso tem que ser analisado muito friamente, Zeca, para a gente não pegar a Bíblia de maneira legalista, colocar em cima da mesa e falar, é isso e acabou, e você está errado, você está entregue a Satanás, você está não sei aonde. É necessário haver esse diagnóstico. É claro, com o poder do Espírito, tentar chegar aonde esse coração está ali e tentar
acalentar ali, consolar de acordo com o seu sofrimento. Eu acho muito interessante quando a gente fala dessa questão do quinto mandamento, do honra pai e mãe, que ele não põe nenhum excludente nisso, né? Honra o pai e a mãe se eles forem fiéis a Cristo. Honra o pai honra bom pai e a mãe e o se pai eles mau. obedecerem. Exatamente. Honra pai e mãe. Deus criou o pai bom e Deus criou o pai mau. Ele é soberano sobre a paternidade do pai bom e é soberano sobre a paternidade do pai mau. É maravilhoso. E nesse caos todo, desse relacionamento rompido, a graça de Deus, o Deus monta um palco nesse aspecto de reconstrução relacional. Sim. Quando a graça de Deus ela alcança o indivíduo que quer se arrepender, ali é armado um palco onde você precisa que o outro indivíduo perdoe, para que ali o ator principal dessa cena seja Jesus Cristo, aquele que nos salvou mediante a graça, o perdão de pecados. Sim. É maravilhoso isso, que a gente não sabe o roteiro que Deus escreveu para cada um, né? É igual aquela música do Tapeceiro, né? Do Estênio Márcio. Enquanto o irmão falava, eu lembrei do livro do reverendo Hermes Steinmeier, né? O Homem no Teatro de Deus. Sim. Ainda que com uma visão do decreto e tudo mais, é outra questão aí teológica, mas falando exatamente disso, da história que Deus escreveu para cada um e da forma como ele monta o palco para a graça atuar. E algo que o pastor falou, que eu achei interessante, foi a ideia do preconceito que havia nos consultórios em relação à religião. Sim. E isso era também, muito tempo atrás... da religião para o consultório. Se você é cristão, você não precisa de psicologia. Né? O Espírito é suficiente. De fato, nós não vamos aqui desabonar toda a ação do Espírito Santo na restauração do indivíduo. Mas eu acho que hoje tem muitos pastores que querem ser psicólogos e não conseguem dominar essa ferramenta, acabam fazendo coisas bem ruins. Mas tem muitos pastores competentes que conseguem, por meio da psicologia, fazer esse indivíduo chegar à consciência do que ele precisa fazer. A história da árvore da vida, não sei se esse é o título do livro, é mais ou menos assim. Ele conta que foi meu trabalho de TCC. Eu busquei uma teoria de base humanista para o aconselhamento pastoral. Eu usei então, a abordagem centrada na pessoa. Mas, enfim, nesse livro fala que muitos religiosos, pastores de época, eles procuravam na psicanálise formas de tentar se melhorar como pastor conselheiro. Sim. Né? O próprio Freud, ele trocava cartas com o tal Pfister, que era um sacerdote. E esse sacerdote, ele buscava atender uma pessoa diante da distância, para não ir fazer psicanálise como Freud em Viena, né? Ele, então, cuidava ali. Uma palavrinha usada muito na medicina, na saúde hoje, que é o tratamento multidisciplinar. E eu acredito muito isso no trato do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é multidisciplinar. Ele vai usar todas as ferramentas para tratar o ser humano. Isso, verdade. A psicologia, a medicina, a teologia, usa tudo. Mais do que ninguém, o Espírito Santo é multidisciplinar e vai atuar com tudo. Com tudo. Todas são ferramentas de bênção que Deus deixou aí para a gente aproveitar. Amém. Ronaldo, eu queria falar um pouquinho dessa questão do referencial. O pastor Jonathan citou do pai ser um referencial da figura de Deus, né? Sim. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho da importância desse referencial. A gente escuta muito na televisão o pessoal falando disso, né? Inclusive até em alguns debates que transcendem isso. Mas a criança tem que ter a figura do pai, tem que ter a figura da mãe, para uma construção saudável e tudo mais. Como é que funciona isso e essa necessidade realmente na nossa construção? Por favor. Bom, eu só vou embasar minha pergunta, porque, de repente, a ausência desse pai pode ser uma explicação para essa recusa. De repente, a pessoa, por alguma questão ali, ela não teve a formação intelectual ideal, porque faltou a figura paterna, e aí hoje ela não consegue responder a esses estímulos corretamente, digamos assim. Pode ser. Bom, isso é comprovado. É interessante. Eu tenho um livro aqui chamado Pai Ausente, Filho Carente. Legal. Muito interessante. Ele é do Quebec, então ele tenta explorar essa questão do masculino, desse imprint, né, que o pai faz em relação ao filho, filha e tudo mais. Bom, é essencial essa figura. Tá? Hoje nós temos figuras substitutas, vamos dizer assim, né? Importante que essa figura, ou paterna ou substituta, ela seja amorosa, além de amorosa, ela coloque os limites, né?
Então, o efeito, a impressão, o que se imprime no filho hoje é muito de Deus nesse sentido, né? Como o Hebreus fala, Deus os ama. E qual é o pai que ama, que não disciplina? Tá, mas é um pai também que ama mesmo. Ele também ama disciplinando, mas ele ama de forma geral e abençoa a vida dessa paternidade e filho dessa forma. Então, tem uma grande influência e carregamos para o resto da vida. Essa influência vai para a menina olha para esse pai e ela quer um parceiro amoroso também, que cuide da mesma forma, né? Então, tem todas essas ramificações, né? Eu queria fazer uma parte aqui. O assunto, claro, que evoca um pai em mim, né? Evoca um pouco a minha história, a história do meu segundo pai. E eu estou no ponto, no sentido da ausência paterna que se reproduz, né? Eu vou voltar a isso, tudo bem? Tudo, claro, e a gente soma tudo, eu creio que está tudo se encaixando, né? Me parece, tem essa impressão. Minha prima, médica, ela não entendia o relacionamento do pai dela, o meu tio, que é o meu segundo pai. E ela uma vez viajou para o Nordeste, tudo, e ali coletou informações e tudo. Enfim, o que é característico na família dos homens, do meu pai e os irmãos dos meus pais, meus tios? Alcoolismo, ok? Violência, distanciamento do pai com o filho. Assim, para eles, o cuidar da família era trabalhar, pôr o alimento em casa, certo? Sustento. Perfeito. Esse negócio de pôr no colo, da paternagem, Nada. Isso aí eu já assumi, porque eu falei, eu quero que minha filha sinta o toque do banho que eu dou do meu filho, né? Eu vou tomar banho, eu levava o meu filho para tomar banho comigo e tal. E voltando à minha primeira, ela falou, Ronaldo, eu compreendi porque meu pai é assim. Porque o nosso avô, ele era do Nordeste. Para disciplinar os filhos, ele amarrava como se fosse um boi, um cavalo e chicoteava. E eu não entendia por que, quando meu avô vinha de Pernambuco para cá, o meu tio não recebia, mas ele ficava... Então, e eu me lembro assim, meu pai também era violento na disciplina. E uma vez eu me peguei assim, até que meu filho falou, pai, você está me violentando, né? Me batendo demais. Aí a ficha caiu. Eu também estava começando a fazer terapia, era pastor de igreja. Aliás, é muito saudável fazer terapia, Virginia, não é porque eu sou psicólogo, não. Vale muito a pena, é bom mesmo, é bom. E, enfim. E aí, então, eu compreendi e falei, opa. Aí foi um dia que eu converti meu coração ao coração dele, pedi perdão para ele. E ele me perdoou. Foi muito edificante para mim, foi abençoador para mim. Então, é um tema que... evoca minhas lembranças, minhas memórias, puxa minha biografia, e é isso, sabe, Zeca? Sim. Mas aí, Ronaldo, depois o Jonathan vai comentar essa questão espiritual. Nós estamos falando de uma pessoa madura, de uma pessoa que entendeu esse processo. E a partir da sua história, de ausência, outros casos de violência, né? Tem gente que prefere que o pai suma. Isso é. Tem gente que quer que o pai apareça. Então, tem os dois lados. Mas, independente disso, a pessoa ter esse entendimento não é um caminho tão simples assim. Não é. Não tem almoço grátis para ninguém. Você tem que pagar o preço. Sim. Você paga o preço às vezes é orando, às vezes é se aconselhando com pessoas mais maduras, experientes na fé, é sentando junto, é ajoelhando juntos, é às vezes uma terapia, ou um aconselhamento pastoral, né? É tempo de luta, de queda de braço. Exatamente. Né? E fala muito dessa maturidade espiritual também, né, pastor? Porque é óbvio que a gente entende aqui, pessoal, e isso eu acho que é ponto pacífico, dessa questão do perdão. Tem que perdoar. O evangelho é isso. Mas a prática não é tão simples e vai falar da maturidade da pessoa também. Sim. É um processo, né? Enquanto o pastor Ronaldo estava falando, eu estava ouvindo ele e tecendo alguns pensamentos e ele chegou no ponto que eu ia chegar, na questão do custo. Né? Sim. O custo que você precisa oferecer para que esse perdão seja derramado sobre a pessoa.
A gente está falando bastante de perdão aqui. É interessante. E eu acho que o perdão, quando ele é genuíno mesmo, ele é impulsionado pelo amor. E a palavra diz que, Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que morrer por um justo, qualquer um faria. Sim. Isso até os pagãos fazem. Mas morrer por alguém que não é justo, isso aí é coisa de cristão. Talvez essa pessoa olhe para o Pai e não enxergue que é justo que ele receba o perdão dessa pessoa. Só que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia, né? Então Deus olha pra gente e fala, quem é você para dizer o que é justo e o que não é? Sim. Então o nosso perdão ele precisa vir acompanhado de amor, acompanhado do sentimento de você querer expressar aquilo que João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo esse versículo engloba muitas outras coisas, mas o cerne ali é o amor de Deus. Muita gente discute salvação ali naquele versículo. Mas o cerne ali é o alcance do amor de Deus. Não por quem que Deus morreu. O que está em jogo ali é o amor de Deus. Então, aonde que o cristão entra nessa questão da espiritualidade? Se ele realmente é um cristão que ama e professa Jesus, se ele é um cristão que ele vive uma vida pelo Espírito, ele vai, em amor ao Senhor, perdoar aquele que o ofendeu. E isso, espiritualmente, vou usar um termo que parece um pouco pentecostal aqui, mas quebra muitas barreiras, derruba muitas muralhas, quebra muitas correntes que aprisionam essa pessoa em coisas que talvez até viram no passado. E eu também repudio totalmente essa teologia da maldição hereditária, mas a gente sabe que o exemplo passa de geração em geração, como o pastor bem falou. Sim. Eu não perdoo o meu pai, o meu filho, amanhã ou depois, se eu der alguma falha com ele, qual o direito que eu vou ter de exigir que ele me perdoe? Então você vai transmitindo isso. Então quando você transmite o amor, Zeca, sacrificial, que é aquilo que Cristo exige do seu discípulo, o amor sacrificial, amar sacrificialmente não só a sua esposa, como diz Efésios 5:25, mas amar a igreja do Senhor Jesus, amar o seu próximo. O Senhor Jesus ressignifica os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não perdoa, você não ama o Pai. E se você não ama o seu pai, você não perdoa o seu pai, você não está perdoando o seu próximo. Ele é o seu próximo. Então, nesse escopo espiritual, eu vejo que se o amor não imperar, dificilmente essa pessoa vai conseguir lidar com esse ato de perdoar. Positivamente, por favor, Ronaldo. Eu estou me lembrando de algumas falas de Jesus que ele vai pegando as coisas para a interioridade, né? Por exemplo, não adulterarás. Olha, se você olhar para uma mulher e o seu desejo for, e você levar esse desejo, né? Trazer ela no seu desejo, tudo você já pecou. Não matarás, mas se você alimentou um ódio e tal. Então, Jesus trabalha muito a interioridade das pessoas, né? Eu estou pensando assim, como um possível caminho para a pessoa que está perguntando, seria, se caso ele ficar em aberto e quiser e puder fazer isso, dialogar com esse pai. Tentar entender o que levou esse pai a ficar distante dele. Porque nós temos distâncias dentro de casa também, né? Às vezes tem um pai que mora ali, mas ele é distante do filho. Sim. Eu estou partindo do pressuposto que a distância ali é algo que não, de ausência mesmo, né? De uma ausência paterna. Mas tem as ausências mesmo ali presentes, né? As ausências presentes. Ausências presentes. Mas quero voltar e tentar sinalizar um caminho possível, que é, sentando com esse pai, questionar o que houve. Que o senhor se distanciou da gente ou de mim, né? Então está trabalhando a interioridade no sentido de se perguntar e quem sabe esse pai fala, eu nunca tive um pai presente também. Aí talvez esse filho compreenda, assim como minha prima compreendeu, como eu compreendi, por que meu pai reproduzia a mesma coisa que o meu avô fazia. Na religião isso é mais difícil, depois o Jonathan vai falar. Na psicologia isso é mais comum, o processo. O processo. Eu vou chegar no seu consultório hoje, vou expor a minha situação. Você não vai querer que eu saia de lá perdoando meu pai. Não. Você, como psicólogo, vai entender o processo. Como é que funciona na psicologia esse processo do perdão? Por favor. Então,
cada um é um indivíduo, né? E assim, cada um tem o seu time, cada um tem o seu processo. E é interessante, uma vez indo ao fórum, eu vi, tem processos, né? Tem processos, né? Eu tenho tinha uma paciente que ela fala, eu estou com um processo lá de 2.000 e tantas páginas, né? Enfim, então, processo é isso, é assim, ele vai, né? Vai indo e no time certo, de repente, tchum, tem aquela palavra que dá um insight na pessoa, tem um acontecimento, às vezes tem recursos assim estéticos que chamamos, né? Por exemplo, um filme. Tem um filme que eu amo, chamado O Juiz, com Robert Duvall e o Dower Jr. lá, que faz o Homem de Ferro, né? Tá. O Juiz. Reconciliação de pai e filho, esse filme é muito bom. Legal. Então, assim, como é que acontece? É num processo, é dialogando, é trazendo, ouvindo, procurando ouvir essa questão de uma forma empática e com oração sempre. Sim. E aí, de repente, num determinado momento, é como que aquela semente que fica sobre a terra, ela vai só se nutrindo, de repente, tchum, aflora algo, há um insight e vamos. Eu falei isso, o pastor Júnior, porque via de regra dentro da igreja, a gente sempre fala de uma transformação. Sim. Então, quando você vai falar até de conversão, dificilmente a pessoa vai entender esse processo, né, da conversão. Quer que a pessoa mude na hora. A gente sabe que não é todo mundo que vai experimentar dessa bênção. E a gente pode estar falando de um processo. Sim. A primeira visita ao gabinete, a pessoa pode sair de lá destruída porque ela não quer perdoar de jeito nenhum. Mas a caminhada, a oração, faz parte também disso, né? Olha, Zeca, eu parto pelo pressuposto de que o pastor, ele precisa ser paciente. Porque quando entra no gabinete, alguém que está com as suas mazelas, com as suas dores, seus sofrimentos, ele vai se deparar com alguém que às vezes está em desespero, alguém que às vezes é só um problema comum, e alguém que está com um dilema que pode fazer toda a diferença na vida dos filhos e dele mesmo, como esse caso. E quando a gente olha para o cenário como um todo, o pastor falou da questão do diálogo, de conversar, nós vemos que na palavra, Cristo, ele se mostra presente no meio dos diálogos, o caminho de Emaús. Só quando o partir do pão aconteceu ali que as vendas caíram dos olhos, quando ele dialoga com a mulher samaritana, com Zaqueu, a mesma coisa. Então nós vemos que esse processo, ele precisa ser acompanhado de uma coisa que eu particularmente acho que é essencial dentro do cristianismo, discipulado. Boa. Porque você discipular alguém, você pastorear alguém, é habitar a dor do próximo. Então, como que eu vou... Isso é uma frase do Zé Machado, não é minha, tá? O bom pastor Zé Machado, não conheço pessoalmente, mas já tive alguns feedbacks de algumas aulas de teologia pastoral dele. Muito bom. E ele diz que pastorear é você habitar a dor do próximo. O quanto que nós, pastores, estamos dispostos a sentar, quer seja um atendimento, 2, 3, 10, 15, para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer e acompanhá-lo e ajudá-lo nesse processo que, para mim, não é só um processo de conversão, é o processo de santificação da pessoa. Sem dúvida, boa. O arrependimento é o processo de santificação. Eu acho que hoje esse pai está se arrependendo de não ter sido presente e amanhã este rapaz ou essa moça pode estar se arrependendo de não ter dado oportunidade para esse pai se aproximar. Então, são dois processos que vão caminhar simultaneamente, onde o pastor, se possível, poder intermediar os dois lados, seria maravilhoso. Mas enquanto não, com esse filho, que precisa passar por esse processo de santificação para poder exercer o perdão que ele precisa derramar sobre o pai dele. Você levantou duas questões que eu acho assim, fundamentais, pastor João. Primeiro, a forma como o João relata Jesus, né, do verbo. E Jesus ter vindo como um grande contador de histórias, né? Que mostra como é essencial no cristianismo a conversa. Sim. O diálogo. Verdade, o diálogo. E como a gente tem pouco isso, né? Sim. Como a gente tem pouco, gente. É incrível. A gente às vezes faz programas aqui para falar sobre casais, né? Casamento. E a maioria deles chega na seguinte conclusão: a gente precisa conversar. E não conversa. E não conversa. Imediatismo, a gente não quer, a gente quer tudo assim, ó. O processo... Gente, ninguém quer participar ou aproveitar o processo. Tinha um comercial que falava de uma caminhada de uns jovens até um ponto turístico, né? E eles iam correndo até chegar lá no lugar e via... Ah, que legal, vamos embora. O que vale é o processo, é a caminhada. O
tempo junto, as dificuldades, um ajuda, o outro cansa, o outro puxa. Mas ninguém quer saber disso, Ronaldo, ninguém. Você está me lembrando o doutor, acho que é Daniel de Barros, isso. Ele apareceu muito aí acho que é Ana Maria, ou Fantástico, ele é da IBAB também. Mas, enfim, nessa época de pandemia, ele apareceu bastante. Ele conta uma história que, após uma palestra dele, veio o marido falar alguma coisa, tirou as dúvidas do remédio, e a esposa veio depois falar do remédio, e um não sabia que um tomava remédio psiquiátrico. Então, cadê o diálogo, né? E ó, não é só eles, não. Se fizer uma enquete, é um monte. Tem até aquela famosa história do cachorro que tem 2 donos, morre de fome, né? Ou morre de tanto comer, porque não tem diálogo. Os dois põem comida ou ninguém põe. Das plantinhas. Exatamente. Todo mundo rega. E assim, e nós homens também, nós falamos pouco de nós, né? Ser uma roda de homens, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal, mas da nossa interioridade a gente fala pouco. Não é à toa que as mulheres ficam viúvas, né? Porque a gente morre de infarto, porque não fala das nossas angústias e tudo mais. O Ronaldo já quer extrapolar, já quer que reúna os homens pra gente falar de sentimento. Não, é possível. Mas assim, as comunidades precisam ter espaços para os homens falarem, né? Sim, claro, tem como é que é? Como é que fala? Homens do cenáculo, né? O Ed fala assim, mulheres estão proibidas de vir e não pode ficar perguntando. Ele brinca, né? Sim, mas, enfim, é um espaço para nós, homens. E tem no YouTube, tem O Silêncio dos Homens, né? Que é um programa, é um programa, eu não sei se o título é um programa, mas é um evento que acontece os homens relatando as suas dificuldades, as suas relações com os pais e que ele não quer fazer o que o pai fazia com os filhos dele. Sim. É lindo, O Silêncio dos Homens. A gente falando aqui dessa questão do sentimento, é óbvio que é uma brincadeira, mas eu fico até imaginando um aconselhamento, você reuniu esse pai e esse filho. Um silêncio constrangedor que vai pairar no gabinete. Aquela coisa de quando eles entram na sala, você olha para a cara de um, olha para a cara do outro e você não sabe como iniciar a conversa. É verdade. Porque são 2 bombas de sentimentos ali, né? Nossa. Um frustrado e o outro querendo, de alguma maneira, recuperar o tempo perdido. Sim. Né? Gente, o homem, ele é uma coisa um ser tão enigmático que dificilmente você vai perguntar, e aí, tá tudo bem? Ele pode estar destruído. Vai falar, ok. Nunca que ele vai falar. A mulher já vai aproveitar, até começa a chorar já. Né? E ela se une, né? Ela já desmonta. Elas se unem, se animam, né? Se consolam. É uma coisa linda. Eu tenho dificuldade, inclusive, para segurar, porque eu choro já por qualquer coisa. Então, se fosse nesse caso, eu ia chegar chorando no gabinete do pastor. Já desmontado. E as comunidades precisam ter espaços, né? Para a família, muito, por exemplo, não um congresso, mas um evento. Como vai a sua família, por exemplo, né? Espaços para a esposa, para os homens, para os filhos. A gente usa esses termos assim, né? Porque o irmão é da IBAB, a IBAB é uma igreja fora do padrão. É muito grande. Sim. Uma igreja muito grande. Então vai ter congresso, vão ter os eventos. Sim. As igrejas menores é aquele encontro mesmo dos homens, de poder conversar. Tem 60 homens na igreja, parece 10. Mas... Você faz o de mulheres, parece 30. Fora as convidadas de outras igrejas. Mas é você ter esse espaço aberto das comunidades para esse tipo de diálogo. Né? Via de regra, as nossas igrejas elas reproduzem eventos que dão certo. Então, alguma igreja fez muito sucesso com o encontro de casais. Todo mundo vai fazer encontro de casal. Mas ninguém vai fazer um curso preparatório para o noivo. Isso. Ninguém vai falar sobre amor para os adolescentes, sexo para os adolescentes. Ninguém vai fazer isso. Tá lá largado. Aí os casais nós vamos tratar depois. Dificilmente faz só de homem ou só faz de mulher. É muito complicado. É complexo, né? Mas precisa um olhar, né? Sim, muito. Porque nós estamos falando de um caso aqui que esse discipulado, que é muito importante, mas que é raro nas nossas igrejas hoje, ter esse espaço para o discipulado e para esse caminhar junto com as pessoas. É muito difícil. Deixa eu colocar aqui só alguns comentários, que nós estamos caminhando para o final do bloco, e aí aproveitar para dar voz aí ao nosso telespectador também. Eu vou colocar os 3 comentários, depois meus convidados já vão fazer algumas observações para a gente otimizar o tempo aqui nesse final do bloco. Primeiro comentário do Rafael Alencar, lembrando que ele está respondendo a nossa pergunta lá, como é que eles vão ajudar esse nosso telespectador aí. E o Rafael diz o seguinte, meu pai nunca foi presente e não é por isso que deixei de amar. Cristo me libertou disso.
Obrigado, Rafael. A Lúcia. Honra pai e mãe, independente de como ele seja. Obrigado, Lúcia. E eu encerro os comentários dos nossos internautas com o Léo Souza. Ele fala o seguinte: o meu caso foi parecido, mas depois da minha maioridade nos demos melhores. Fala um pouco desse amadurecimento também, né? É interessante a gente pensar por essa perspectiva que, de repente, aquela carência do adolescente, do jovem, com a maioridade, ela desaparece e você conseguir entender a história do pai também. Verdade. Paulo fala, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, né? Então, faz parte do processo de desenvolvimento mesmo, né? A maturidade, as relações que a pessoa tem, os relacionamentos, né? Quanto mais relacionamentos saudáveis, mais você se torna uma pessoa saudável, né? Tem gente que errou na vida, depois encontra uma esposa que põe para cima esse homem, né? Por exemplo, sim, né? Sim. Então, as trocas são muito ricas, né? E eu fico com essa fala, é no processo de maturidade e aí de consciência, né? Ele está mais consciente de quem ele é, de quem o outro é, e aí consegue, talvez, abraçar esse pai, perdoar e... Não quer dizer que, né, que não ficaram marcas, mas vamos seguir em frente. Talvez não na intimidade possível, né? Sim. É como Pedro, eu não posso te amar com esse amor sacrificial, mas te amo como um filéu. Né? Sim, sem dúvida. Um amor de irmão. E reconhecer que essas marcas nos tornaram as pessoas que somos, né? Sim, é verdade. A não ser que você não goste de como você é, né? Essas marcas fizeram você, né? Verdade. E entender um pouco disso também, na questão espiritual, fica claro aqui que a gente tem esse entendimento da transformação de Cristo, dos sentimentos, do entendimento da situação. Mas é sempre complexo, né, pastor? A gente tratar com família e perdão é algo difícil mesmo, né? Principalmente quando você não está na pele da pessoa. Ela, quando te ouve, ela vai até falar para você: nossa, mas parece fácil você falando, né, pastor? Ou doutor. É muito fácil você fazer assim, o diagnóstico, porque não é com você, exatamente. Mas a maturidade cristã, ela é também processual, também. Ela é algo que é com o tempo. Sim. Não é uma chavinha, como a gente já falou anteriormente, é processo. E eu vejo que, muitas vezes, a gente tenta forçar uma virada de chave nas pessoas de maneira instantânea e a gente não respeita o tempo, a caminhada dela. A gente não respeita o time daquela pessoa. A gente está falando de marcas também e eu entendo e eu levo muito isso para a vida ministerial. As marcas de Cristo. Quais as marcas que nós carregamos em nossos ministérios? E as marcas que nós carregamos em nossas vidas? Talvez essa marca que a ausência do pai tenha deixado, lá na frente, vire uma marca ministerial dessa pessoa. Ele pode ser usado para reconciliar famílias. É uma marca que o próprio Deus, eu creio dessa maneira, fez na história dele. E ao olhar para aquela cicatriz, ele vai falar: ó, Deus feriu, mas Deus sarou. Deus cicatrizou. Então, tudo isso a pessoa só passa a enxergar mediante a maturidade cristã. E isso é com oração, discipulado, conversa, leitura da palavra, bons livros, né? Sim. Eu acredito que a maturidade ela é o ponto-chave para lidar com esse tipo de dilema. Eu acho que é fundamental uma fala que ambos tiveram logo no início, assim, né? De simplesmente rejeitar como você querer tirar aquilo da frente. Não vou falar não logo que aparece, já joga esse problema aqui embaixo do tapete, pronto, ninguém vai ver. Exclui. Exatamente. Do que lidar com ele. Isso vai acompanhar, né? Tudo que não é olhado agora acompanha a gente. Uma hora vai aparecer, sem dúvida. Essa marca vai abrir. E eu entendo também, só para finalizar que eu preciso chamar um intervalo, quando Paulo fala do espinho na carne, né, que era um enviado de Satanás, eu penso muito nessa questão dos erros também. Não que necessariamente tenha acontecido com Paulo, mas eu vejo na minha vida os erros que eu tive como marcas, como espinhos na carne para me lembrar, ó, se eu não tomar cuidado eu caio. E se eu não tomar cuidado eu vou levar isso aqui pelo mal pro resto da vida. E preciso trabalhar essa questão. Zeca, você falou Paulo, é interessante que tem um filme, né? Paulo Apóstolo. Isso. Eu creio, me parece, que eram essas lembranças que ele tinha que o filme mostra de perseguição, de matança, né? Sim. Me parece assim, foi um filme muito de fundo histórico, né? Bem pesquisado, muito bom. Aliás, recomendo esse filme. É bem muito legal bom. o filme, bem legal. Paulo Apóstolo. Teologicamente, a gente tem uma controvérsia nessa questão do espinho, porque Paulo não abre.
só bota lá o espinho. Então você tem uma série de opções. Sim. Uma delas é exatamente essa questão. Eu só falo que era até a sogra marcas. dele, mas Paulo não ajudou a gente. Não, a sogra. A sogra dele não. Paulo não ajudou a gente. Ele foi ali muito espiritual. Mas Pedro já dizia, né? Paulo é bom, mas escreve umas coisas difíceis de entender, né? Esse Pedro estava com dificuldade. Quem dirá nós. Então, estamos bem longe. Mas a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Vou chamar o meu intervalo. É rápido. No próximo bloco ele é bem curtinho. Mas meus convidados ainda vão ter tempo de considerações finais e principalmente uma aplicação para você que nos assiste. Poxa, o que você tem que fazer com tudo? A gente falou de tanta coisa legal, que prática, né? O que isso precisa transformar em a sua caminhada cristã? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vou deixar aí para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Gosta de estudar Sagradas Escrituras, gosta de estudar teologia, quer se lapidar, quer melhorar, quer se preparar para o trabalho do Senhor, procure pela Grade. Código 11-3115-0819. 3115-0819. Anota amanhã, em horário comercial, liga, tira suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido para a Grade e vai poder estudar e se capacitar também, tá bom? Além disso, vou deixar as redes sociais da HIT. Gosta da emissora, da programação, dos programas, do conteúdo que nós oferecemos? Chega por lá. Tem muita informação para você dos bastidores e dos programas também. Tem o site da HIT para você navegar também, que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rápido aí na nossa conversa. Hoje, analisando aí um estudo de caso, um telespectador que mandou uma situação que aflige, né, o seu coração, de um pai ausente e que agora, na maioridade do filho, resolveu reaparecer. E ele quer saber se a recusa desse contato do pai acarretará em pecado. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Jonathan e também o Dr. Ronaldo, ambos dando as suas observações, instruções e aconselhamentos, né, porque não, do assunto. Na sequência eu vou devolver a palavra aos meus irmãos e eles vão fazer considerações finais sobre o assunto, mas principalmente focar em uma aplicação para você. Poxa, o que você tem que fazer com tudo isso aí que você ouviu e que isso precisa mudar a sua caminhada. Antes de mostrar as fotos aqui, explicar como você participa, no intervalo, né, pastor Jonathan, a gente conversava aqui do dado que o irmão deu logo no início do programa e até aliviou meu coração. Eu vi que eu não estava tão maluco assim. Fala aí pra gente dos 3% aí. É para ser honesto com nossos telespectadores, como a nossa igreja está plantando 2 igrejas de maneira simultânea, Guarulhos e Madrid. Nosso pastor de Santo André, agora o Davi Belo, viajou agora em janeiro para Madrid, já está lá morando em Madrid. O dado que eu dei de 3% de cristãos em Guarulhos não é de Guarulhos, é de Madrid. Isso. Então eu peço até perdão para os irmãos, para os telespectadores, que eu confundi as igrejas e os locais. Pede perdão para os irmãos de Guarulhos lá, que tem muito lá. Chamando os irmãos de desviado. Todo mundo deve ter mandado mensagem. Não, aqui em Guarulhos não é só 3% no Mabão. Fez a correção. Tá certinho agora. Boa. Ó, deixa eu mostrar as fotos aqui dos nossos internautas que nos acompanham, que gostam do Vejam Só. Todo mundo que mandar a foto e aparecer no programa vai concorrer a um presentaço que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar. Entre no Facebook ou no Instagram do Vejam Só. Programa Vejam Só, você nos localiza. Vá direto na mensagem e mande a sua foto. Aproveita que você está assistindo agora o programa, faz uma selfie. Não precisa elaborar muito a foto não, tá bom? Uma selfie, bota a câmera ali, põe o Vejam Só ali ao fundo e faz. Pode ser na vertical, na horizontal, do jeito, ó, manda de cabeça para baixo, de diagonal, escolhe e manda. A produção vai arrumar aqui, nós vamos colocar a sua imagem no programa. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Pra gente mostrar você aqui, tá certo? Vamos lá na nossa primeira foto de hoje, interior de São Paulo, belíssima cidade de Bragança Paulista. E quem aparece aí é o Daniel Queiroz, nosso telespectador lá de Bragança, terra muito boa. Gosto demais da cidade de Bragança. Um abraço, viu, para todo mundo aí de Bragança.
para os Bragantinos e em especial para o Daniel. Obrigado, viu, Daniel? Forte abraço, meu irmão. A próxima foto... Gente, quem que é? Só a cidade que eu gosto? Cidade de Uberlândia. Rapaz, meus primos lá de Uberlândia, Minas Gerais. Olha, e tirou com o cachorro também, olha lá. É o Delci Barcelos e o Boris. Ah, não. Eu não aguento. O Boris assistindo ao Vejam Só também. Ô, seu Delci. Ah, agora sim. Essa foto tem que ganhar. Gente, mandou até o Boris. Poxa, muito bacana. Um abraço aqui a todo o pessoal de Uberlândia e Minas Gerais que participa muito do Vejam Só. Muito. Obrigado, seu Delci. Vamos encerrar as fotos de hoje lá em Curitiba, Paraná. E ó, o pessoal de Curitiba, acho que pegou uma leva assim do pessoal mandando. Tem muita foto de Curitiba chegando. Quem aparece aí, ó, é o Deolir Daguete e o neto dele, o Davi. Quem tirou a foto foi a esposa do Deolir, a Ana Cleide. Poxa, obrigado, viu? Que família bonita. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, por acompanhar o Vejam Só. Poxa, que bacana. Fico muito feliz em mostrar todo mundo aqui. Um grande abraço para Curitiba e Paraná, região sul, que acompanha demais o Vejam Só também. Todo mundo que aparecer aqui vai concorrer a esse presentaço. É uma caneca linda do Vejam Só. Esse mês nós vamos ter que ter duas, né? O Boris vai ter que ganhar uma, gente. Não é possível. Não vai aparecer uma foto melhor que a do Boris. Não vai, tenho certeza. Vai ter que caprichar para ganhar a caneca do Boris, porque por enquanto o Boris vai levar a caneca do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Esse presentaço aí pra você. Tá linda a caneca, linda, linda, linda. É um carinho do Vejam Só pra você que nos acompanha, tá bom? Meus irmãos, pra gente não estourar o tempo, vou dar 3 minutos pra cada um. Sei que pra pregador é difícil falar isso, pra professor, mas ó, 3 minutos a produção vai contar. Ronaldo, vamos começar com o irmão, já que no primeiro bloco o Jonathan começou. Tá. 3 minutinhos, considerações finais e principalmente uma aplicação pro nosso telespectador, por favor. Puxa. Bom, o que eu consideraria? Dentro do tema, né? Por favor. Então, dentro do tema, eu consideraria isso. Se você tem essa questão, meramente, que percepções que você tem de você? De que essa ausência paterna lhe afeta? Não é responder de pronto, não. É no momento de silêncio, é no momento de meditação, você perceber o que essa ausência paterna te afetou e o quanto dessa ausência você anda reproduzindo, que comportamento que você tem a partir daí, dessa percepção, né? Segundo lugar, como estamos falando com pessoas que caminham na fé, eu entendo que é possível, você é livre, mas é possível você receber esse pai, é possível perdoá-lo, é possível se reconectar com ele. Mas você é livre. E terceiro, nós temos a ajuda do Espírito Santo que quebra barreiras, nós temos a ajuda de homens e mulheres que caminham com Deus, a ajuda de conselheiros que são sábios, que podem te ouvir, acolher você e daí desse acolhimento talvez surgir um caminho possível também. E é isso, a princípio isso. Muito bacana. Obrigado, viu, Ronaldo, pelo carinho, pela atenção com o programa. Tenho certeza que quem acompanhou aí foi edificado e levado a uma reflexão aí que eu acho que é importantíssima. Porque, afinal de contas, o perdão não gira em torno só desse caso que nós estamos colocando. Né? O perdão está em tudo, tudo na nossa vida e é importantíssimo. Sim. De novo, obrigado. Deus continue abençoando sua vida. Muito bacana recebê-lo aqui no Vejam Só. Só relembrando você, nós vamos deixar os contatos do Ronaldo à sua disposição lá no perfil do Instagram do programa, no @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá para você ter acesso também a eles. Pastor Jonathan, também 3 minutinhos para o irmão. Por favor, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Olha, Zeca, diante de um assunto tão delicado, as considerações finais que nós podemos trazer aqui, eu no olhar mais pastoral, é para que essa pessoa, antes de olhar para o Pai, possa olhar para o Pai maior que nós temos. A cruz é o ponto de encontro, onde relacionamentos podem ser restaurados, reconstruídos. Eu aconselho esse rapaz ou essa moça a procurar ajuda não só de algum pastor, que ele possa ter tido contato, mas de um psicólogo que possa ajudar a lidar com as emoções, com os sentimentos. Pessoas maduras que estão à sua volta.
procurar dialogar com esse pai, como a gente falou aqui, na mesa, né, usando uma linguagem simbólica, bíblica, que é na mesa, os diálogos são colocados e muitas coisas são postas às claras, né? E orar, pedir para que o Espírito Santo o leve a esse ponto de encontro que é a cruz. É na cruz que ele vai conseguir perdoar o pai dele, porque foi lá que Deus nos perdoou. Sim, que restaurou, né? Reconstruiu tudo. Jonathan, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado mesmo pela participação. Foi muito bacana poder conversar com o irmão, receber o irmão aqui, aprender contigo também. Leve nosso abraço a toda a comunidade batista urbana também. E os contatos do Jonathan também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Pode entrar em contato com ele por lá, @programa Vejam Só. Tá certo? Hoje nós não temos resultado da nossa enquete, né? Que a nossa enquete era só comentários mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo que participou e comentou. Nós conseguimos separar 3, né? A nossa dinâmica de tempo aqui não foi possível colocar outros, mas fica aqui registrado o meu agradecimento a todo mundo que participou e votou lá na enquete também, tá certo? Nós vamos encerrar a edição de hoje e a nossa oração, obviamente, é que o programa seja bênção na sua vida, que te leve, não uma resposta pronta, mas uma reflexão. Você possa pensar, possa meditar, como o Ronaldo falou, né? No silêncio. Não precisa responder agora. Pensa, vai refletir sobre isso, que o programa, de alguma forma, sirva nesse sentido também e te leve nessa construção. Tá bom? Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Mais uma edição preparada sempre com muito carinho e especial para você que nos acompanha. Até lá!